Sabe o que acontece com seu corpo quando você corta carboidratos de uma forma muito drástica? A gente costuma achar que é uma escolha consciente, uma decisão nossa, mas o corpo não entende isso dessa forma. Para ele, cortar a principal fonte de energia, de repente não é uma escolha. É um sinal de que algo muito sério mudou no ambiente. E essa mudança começa a aparecer em pequenos detalhes, quase invisíveis no começo. Sabe aquela sensação de que a cabeça demora um pouco mais para engrenar de manhã? Ou quando seu humor parece mais curto ao longo do dia, sem um motivo aparente? O corpo continua fazendo tudo o que sempre fez, mas parece que existe um esforço silencioso por trás de cada tarefa. A maioria das pessoas não conecta esses sinais com alimentação. Elas culpam o estresse, a rotina pesada, a idade, o excesso de responsabilidades, mas na verdade, o corpo está apenas reagindo a uma informação muito específica. A principal fonte de energia rápida simplesmente desapareceu. E isso não acontece só com atletas, acontece com pessoas comuns, com quem trabalha o dia inteiro, cuida da casa, dos filhos, de uma empresa. Não tem a ver com disciplina ou força de vontade. Tem a ver com a forma como o nosso organismo interpreta o cenário em que ele está inserido. O carboidrato, ao longo de toda a história da humanidade, nunca foi só comida. Ele sempre funcionou como um sinal ambiental, um aviso interno de que existe energia suficiente para gastar, para planear, para pensar além do imediato. Quando esse sinal some de forma brusca, o corpo não entra em modo dieta. Ele entra em modo adaptação. E nos primeiros dias, essa adaptação ela é bem confusa. A pessoa pode até sentir menos fome, mas também sente menos clareza mental. O peso na balança cai rápido, o que gera aquela sensação incrível de que tudo está funcionando perfeitamente. Mas o que está acontecendo ali, em grande parte, é perda de água e uma reorganização interna. Por trás dessa queda rápida, o corpo começa a ajustar as suas prioridades. E ele faz isso do jeito mais econômico e eficiente possível. Pensa só. O cérebro é um dos órgãos que mais consomem energia no nosso corpo. E não só para pensar em coisas complexas, mas para regular nossas emoções, controlar impulsos, lidar com os imprevistos do dia a dia. Quando a oferta de energia muda tão de repente, o cérebro não desliga. Ele apenas começa a economizar. E essa economia ela aparece de formas muito sutis. Menos paciência com as coisas, menos tolerância ao barulho, à bagunça, às interrupções. A pessoa se torna mais reativa mês no limite, sem nem perceber o porquê. Não é porque ela se tornou uma pessoa pior, é porque o sistema dela está operando com uma margem de segurança muito menor. Com o passar dos dias, o corpo começa a buscar outras fontes de energia com mais eficiência. É aí que podem surgir aqueles momentos de foco intenso, uma sensação de mente limpa. Muita gente interpreta isso como o auge da clareza mental, como se o cérebro estivesse funcionando melhor do que nunca. Mas existe um detalhe muito importante aqui. Esse foco extremo geralmente vem acompanhado de uma redução na nossa sensibilidade emocional. A pessoa sente menos oscilações, menos altos e baixos, e isso pode parecer estabilidade, quando na verdade é um estreitamento emocional. É como se a vida perdesse um pouco da cor. Funciona muito bem para tarefas repetitivas, mecânicas, mas funciona bem menos para relações humanas complexas, para decisões que exigem ponderação, para a criatividade. Nesse ponto, o comportamento começa a mudar sem aviso prévio. A pessoa pode se tornar mais rígida com horários, com regras, com a rotina. Pode sentir uma irritação desproporcional quando algo foge do planejado. Pode ter mais dificuldade em relaxar de verdade, em se desconectar. E nada disso acontece de forma consciente. É só o corpo tentando manter a previsibilidade a todo custo, num ambiente que ele interpretou como sendo de escassez. Existe também um efeito curioso na nossa busca por recompensa. Quando o carboidrato sai da jogada, uma fonte rápida e eficiente de conforto fisiológico também sai. O nosso organismo, que é muito esperto, tenta compensar isso de outras formas. Mais tempo rolando o feed das redes sociais, uma necessidade maior de controle sobre as pequenas coisas, um interesse maior por estímulos que tragam algum tipo de alívio imediato. Isso não é uma falha de caráter, é um ajuste biológico. O corpo está apenas tentando encontrar prazer e segurança onde consegue. Agora vamos a um ponto que contradiz muito do que a gente ouve por aí. Muita gente acredita que reduzir carboidratos drasticamente
aumenta o autocontrole. Mas em muitos casos o que aumenta não é o controle, é a capacidade de sentir menos. Menos desejo, menos resposta emocional ao que acontece ao redor, menos variação de humor. Isso pode ser facilmente confundido com disciplina. E funciona, até o momento em que a vida exige flexibilidade. E a vida, meus amigos, sempre exige flexibilidade. Pensa comigo, em contextos de estresse contínuo, um trabalho exigente, muitas responsabilidades, pressão financeira, menos o corpo, já está gastando uma energia extra só para se manter funcional. Quando os carboidratos são cortados drasticamente nesse cenário, o organismo entra num estado constante de ajuste fino, de economia máxima. Ele aguenta, ele dá um jeito, mas ele cobra um preço. É por isso que algumas pessoas conseguem manter esse padrão por semanas ou até meses, e de repente sentem um cansaço diferente. Não é um cansaço físico de quem foi para a academia, é um cansaço mental, emocional, difícil de explicar em palavras. E o mais curioso é que isso nem sempre acontece no começo da dieta. Muitas vezes, esse cansaço aparece justamente quando tudo parece estabilizado, quando o peso já parou de cair tão rápido, quando a nova rotina alimentar já virou algo automático. É nesse momento que pode surgir uma sensação de distanciamento, como se a pessoa estivesse funcionando bem por fora, mas vivendo menos por dentro. E isso não significa que o corpo está falhando. Pelo contrário, significa que ele está sendo perfeitamente coerente com a mensagem que recebeu. Reduzir carboidratos de forma drástica é muito mais do que uma simples mudança alimentar. É uma mensagem que você envia para o seu corpo sobre o tipo de ambiente em que ele está vivendo. Um ambiente mais escasso, mais previsível, mais econômico. Para algumas fases curtas da vida, isso pode ser tolerável. Mas para outras, isso gera uma série de ajustes silenciosos que só ficam claros com o passar do tempo. O corpo não avisa com uma dor imediata, como um corte no dedo. Ele avisa com mudanças no comportamento, no humor, nas escolhas automáticas que fazemos. Ele avisa na forma como a gente reage ao mundo sem nem perceber. Talvez a pergunta mais interessante não seja se cortar carboidratos funciona ou não para emagrecer. A pergunta é: o que o seu corpo precisa abrir mão para sustentar esse novo modo de funcionamento? Essa é uma reflexão que não aparece nas promessas de resultados rápidos, nem nos rótulos dos produtos, mas é uma reflexão que costuma surgir quando alguém começa a observar a própria rotina com um pouco mais de atenção. E quando essa percepção aparece, ela tende a ficar, mesmo muito depois que esse vídeo acabar. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para mais reflexões como essa. Até a próxima.